Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher embora, mãe. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos.
Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Opa, achei! Muito boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Sextou, pessoal, sextou! Estamos aqui, eu, meu querido Amaury, nos estúdios virtuais da Web Rádio Estação da Luz. Nosso querido Maurício, ele está um pouco adoentado, né? E, como já comentamos no momento, que a função dos nossos horários tá complicado. Até mandamos o link para ele entrar e participar, mas eu acho que ele não está conseguindo, em função de atividades. Ele está doente essa semana, então está lá se recuperando. Mas estamos aqui, eu e o meu querido Amaury Gava, aqui da cidade de Cascavel, para conversarmos sobre as obsessões na perspectiva de Allan Kardec, usando, neste momento, o Livro dos Espíritos. Então, já pega aí o seu Livro dos Espíritos. Nós estamos na questão 479, só que, como eu gosto sempre de fazer, vamos retomar algumas questões anteriores para a gente lembrar aquilo que a gente já vem trabalhando sobre o tema obsessões, dentro do subtema possessão. Tá? São questões que estão no Livro dos Espíritos. E aí, antes da gente avançar, é deixar o meu abraço para o nosso querido Tavares, que mora em Natal. Semana passada, eu tive agora no início da semana, além em Natal, mas numa correria gigantesca, não consegui me encontrar com o Tavares. E hoje já estamos aqui novamente em Cascavel, retomando as atividades. E fica o nosso abraço para Tavares também. Um abraço para toda a turma do Esmiuçando Allan Kardec, né? Grupo ao qual fazemos parte e que transmitimos os nossos estudos. O Maurício transmitindo os estudos sobre mediunidade, do livro Diversidade e Carismas, já está finalizando o estudo da obra. Tem aí o estudo da obra Diretriz de Segurança, que é um livro de um bate-papo com o Divaldo e com o Raul sobre mediunidade. A nossa querida Mandinha, que sexta-feira de manhã, sábado de manhã, segunda de manhã, aqui no Brasil, todo horário da noite no Japão, transmitem estudos da obra de André Luiz, de Manuel Flamengo de Miranda, de Joana de Ângeles, e estamos nessa busca constante do aprendizado. Mesmo, por exemplo, a Amanda estudando André Luiz, Manuel Flamengo de Miranda, Joana de Ângeles, o Maurício, um livro de Hermínio Corrêa de Miranda, agora falas de Raul de Divaldo. Todos os nossos estudos são estudos que partem da perspectiva de Allan Kardec. De Kardec para esses outros autores. Esse é sempre a nossa proposta, por isso que
O grupo é Esmiuçando Allan Kardec. E meu querido Amaury, como é que você está? Feliz da vida em estar aqui. Uma boa noite a todos, para quem está vendo na sexta-noite e para aqueles que verão depois. Um grande abraço e muita paz também. E deixo também aqui o meu abraço ao nosso anfitrião, ao querido Tavares, que abre esse espaço tão generosamente para que a gente possa fazer aqui essas reflexões em voz alta, né? E de alguma forma nos sentirmos pertencentes a esse mundo espírita que busca colocar um pouco mais de racionalidade nos nossos dias. Feliz da vida, né? Porque podemos estar nesse bate-papo, né? Sobre possessão. É um assunto altamente esclarecedor, como em tudo na obra de Kardec, e é onde a gente tem o nosso norte. Aliás, se há um encontro que a gente pode marcar, Enzio, é um encontro com a perfeição. E não tem como chegar lá se a gente não passar por essa viagem, mínima que seja, a viagem do autoconhecimento. Então, para isso, eu estou aqui para aprender. Vamos nessa? Vamos nessa, com certeza. Pessoal, já peguem aí o seu livro dos Espíritos. Tá? Eu vou já pedir para o nosso querido Amaury fazer a nossa prece inicial. Amaury, se quiser fazer uma leitura, né, fique à vontade, tá? Adentrarmos nessa reflexão. Né? Lembrando que o nosso programa é 1h30, então a gente tem bastante tempo para conversar, não para correr, não é essa a ideia. Mas vocês sabem que eu gosto de bater papo, eu sempre, quando tem mais gente, é muito melhor, e hoje nós temos um convidado especial, que aceitou prontamente, abrindo mão do seu tempo de trabalho para estar aqui conosco, para a gente conversar, para a gente aprender junto. É o nosso querido Matheus, que também é de Cascavel, parceiro de programa espírita também, de um outro programa que nós participamos, né, de uma outra web rádio, a Web Rádio Cristo Consolador, Pérolas da Revista Espírita. Né? Então, o Matheus está aqui conosco hoje para estudarmos juntos. Diga aí, seu Matheus, como é que você está? Como é que estão suas considerações? Traga suas considerações. Boa noite, pessoal. Boa noite, Enzio. Boa noite ao Amaury. Para mim também é uma grande alegria estar aqui com vocês, estudando Allan Kardec, estudando a nossa querida doutrina espírita. Estamos aí um pouco resfriado, mas é só algo temporário, essa mudança climática aqui da nossa região, às vezes pega um pouquinho, mas estou muito feliz em estar aqui com vocês. Feliz que agora o Enzio retornou a Cascavel, a gente já estava sentindo falta dele. Ontem tivemos a palestra com a Amaury aqui no centro que nós frequentamos. Infelizmente, por conta da minha saúde, eu não estive presente. Mas que bom que hoje estou presente com vocês dois aqui virtualmente. Então, vamos estudar. Muito bem, vamos estudar. Amaury, você faz uma leitura, se quiser, a nossa prece inicial. Certamente, Enzio. Eu vou ler aqui do capítulo 8, do capítulo 6, item 8, do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, visa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo
se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Quem nos trouxe essa mensagem foi o Espírito de Verdade, no Évry, em 1863. Por coincidência ou não, Évry significa refúgio, lá do francês. Dessa forma, sentindo-nos sob esse manto, pedimos à espiritualidade que nos orienta, nos inspira e protege, para que estejamos todos juntos, irmanados, nesse instante, para que possam fazer grande sentido tudo aquilo que elucidarmos, tudo aquilo que trouxermos à tona, e que possamos nos compreender a divindade em nós, e possamos assim sermos ferramenta melhor, estarmos mais dispostos e disponíveis, igualmente dóceis ao aprendizado. Permita, Mestre, que a sua paz esteja em nossos corações agora e sempre. Que assim seja, Mestre. Muito bem. Obrigado, Amaury, pela belíssima escolha de texto. Os textos do Espírito de Verdade são qualquer adjetivo que eu tentar colocar, não dá conta. Então, são. E obrigado pela prece. Muito bem. Como disse, nós estamos na questão 479. Só que eu gostaria de retomar algumas questões para a gente lembrar alguns pontos. Vamos lá. O nosso programa é Estudando as Obsessões com Allan Kardec. E, semelhante a diversos temas que acompanhamos, nós mudamos a concepção, a forma de compreender, ou, melhor, trouxemos uma forma de compreender a realidade dos espíritos, do mundo espírita, do mundo espiritual, use-se a palavra que quiser, e ao invés de aprendermos com Kardec e alterarmos a nossa forma de compreensão, não. Nós projetamos a nossa forma de compreensão sobre os ensinos de Kardec e muitas vezes achamos que ele está falando daquilo e não é daquele jeito. E esse tema obsessão é um desses temas. Nós, de um modo geral, olhamos obsessão como punição divina, nós olhamos o obsessor como um demônio, nós olhamos o anjo guardião como um anjo, né? Nós olhamos as regiões comumente nós chamamos de regiões umbralinas, regiões trevosas, como o inferno, como o purgatório. Nós olhamos, muita gente, né, de modo geral, olha nosso lar como se fosse o céu. Quer dizer, nós não passamos a olhar para a realidade espiritual como de fato ela é, mas simplesmente olhamos para a realidade espiritual como nós entendíamos. E isso é muito perigoso. Muito perigoso. Por quê? Porque a solução que Kardec apresenta para a problemática da obsessão, ela é simples, direta e objetiva. Enquanto que a solução para as problemáticas da obsessão dos obsessores, porque eu quero ir para nosso lar, porque eu não quero, porque eu vou comprar, porque eu fiz coisas erradas. Essa visão, ela é completamente equivocada em detrimento da visão, em relação à visão que Kardec e a doutrina espírita e os espíritos nos apresentam, por exemplo, no Livro dos Espíritos. E aí, por isso que a gente estuda a partir de Kardec. E quando a gente traz referências a outros autores, é sempre buscando a lente de Kardec para olhar para esses autores. E aí a gente compreende o quanto o esforço, né, gigantesco que esses autores fizeram para trazer para a gente algumas comparações, para ficar fácil de entender, algumas metáforas. E aí nós simplesmente pegamos essas metáforas e passamos a entender que aquilo é a realidade. Não, pessoal, são metáforas, são comparações, são analogias, na maioria das vezes. E tanto quando pegamos questões como essas aqui, isso fica muito claro. Ou a obsessão, da forma como a maioria entende, a gente chega nas casas espíritas, os trabalhadores espíritas lidam dessa forma. Você percebe que está num processo obsessivo, você percebe que tem espíritos ali que estão perturbando a sua existência, como se os espíritos pudessem conseguir fazer isso. O espírito só consegue fazer o que você permite que ele faça. Se você não permitir, ele não vai fazer. Então, o espírito não me perturba.
Eu é que me perturbo com o espírito. É diferente. Muda completamente de visão. E aí, quando a gente começa a entender, a partir dessa perspectiva de a pessoa, ou melhor, quando você está lá, acha que tem um obsessor, ou tem um obsessor, o cara está perturbando sua vida, aí você vai para o centro espírita, chega lá, ô Mauri, Mateus, me compasse aqui em mim, para ver se alivia. Aí, aconteceu agora, um dia desse, eu cheguei no centro espírita, vou fazer uma palestra, aí, porque eu sou palestrante, as pessoas acham que a gente tem mais poder que os outros. Mas acham, né? Fazer o quê? Aí, você pode aplicar um passe em mim, que eu estou numa obsessão, né? Para dar uma aliviada. Mas eu já apliquei. Mas é porque eu disse, não, eu apliquei no espírito. Estava conversando com ele agora mesmo aqui. Ele chegou junto, né? Mas eles não ficam lá fora? Bom, se a gente chama eles estão parceiros, eles entram. A gente entrega a senha do Wi-Fi para eles entram, digitam o código, entram na casa. Estava aqui agora, estava conversando com ele. E aí acabei aplicando um passe nele. E por que não passa essa coisa em mim? Porque você é o que tem que fazer. Kardec nos ensina, tá com o Evangelho, tá, traga aí, vem cá. Olha o que ele fala aqui no Evangelho, o texto que nós estudamos aqui no Obsessões com Allan Kardec. Capítulo 28, item 81, prefácio da prece pelos obsessores e obsidiados. Sempre se encerra o processo quando a pessoa muda de conduta, muda seu jeito de ser. Acabou o processo, não tem mais obsessão. Simples assim. E aí, é por isso que muda tudo de figura. Porque enquanto a gente tenta resolver tudo externamente, me aplica um passe para me aliviar. Faz uma prece por mim para me ajudar. Bota meu nome no livro. Então, o livro é que vai ser o instrumento. E chama o obsessor, conversa com ele para ver se ele para. Bom, tudo aí tudo bem, né? Eu quero conversar com o obsessor para ligar o obsessor da bucha. A pessoa já fez rindade com ele nas outras vidas. Ele está pé da vida com a pessoa. Está querendo ferrar com a pessoa, só que enquanto ele está querendo ferrar a pessoa, ele também está se ferrando. Que é lei de causa e efeito. Aí, quer dizer, ele está com prejuízo dobrado depois de tantos séculos. Aí eu digo, meu amigo, pare com isso. Você está se lascando mais ainda do que já se lascaram, que já se lascou. Para com isso, vem cá, vamos conversar aqui um pouco. Deixa eu te mostrar com a realidade. E a realidade de onde você está, aproveite. Isso muda completamente de figura. E é nessa naturalidade que Kardec trata os temas. E nessa objetividade. Tanto que na semana passada, Mateus, eu brincava com a Mauri e disse assim, olha, tem algumas questões que eu acho que eu vou pular. Eu pulei, eu estava na 474, eu pulei para 476. Eu digo, eu acho que eu não vou estudar essa aqui não, com um pouco, porque... Por quê? Porque, olha só, pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? E aí, por quê? Na possessão, aí até voltando um pouco da história, isso a gente contou já várias vezes, mas só para lembrar. No primeiro momento, Kardec olha para a possessão e diz assim, não, possessão e subjugação são a mesma coisa. Então, possessão existe, mas está dentro da subjugação. Seria um tipo de subjugação. Então, a gente explica a subjugação e pronto. Pouco tempo depois que ele publica o Livro dos Espíritos, que é publicado em 61, já em 62, ele tem notícia dos processos de Mozinho. E ele vai lá. Quando ele chega lá, ele vê, peraí, não. Subjugação é uma coisa, a possessão é outra. E quando ele descreve possessão, é muito, muito, muito parecido com a descrição que as pessoas fazem da incorporação, do que nós chamamos de incorporação. Quando eu percebi isso, que eu fui analisar, aí realmente, isso que nós chamamos hoje de incorporação é o que Kardec naquele momento está chamando de possessão. E aí ele vai dizer, como é incorporação? Você pode tanto incorporar um mau espírito como um bom espírito, ele vai dizer, está lá na Gênesis, final do capítulo 14 da Gênesis, aquele capítulo que analisa os fluidos. Ele vai dizer, a possessão tanto pode ser de um bom espírito quanto de um mau espírito. Por isso que ele não coloca a obsessão como um tipo de obsessão. E ele trata da possessão aqui no âmbito das obsessões, porque aí sim, uma possessão de um espírito mau. Que no primeiro momento é parecido com a subjugação, mas tem suas diferenças.
E aí é por isso que aí tá, a gente está estudando a possessão, porque ele trouxe para cá, dentro do tema obsessões. Influência que os espíritos têm sobre a gente. E aí nessa ele pergunta, Matheus, pode alguém por si mesmo, sozinho, afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? E aí, por isso que ele isso aqui está falando das obsessões, porque afastar os maus espíritos, quer dizer, os espíritos estão juntos. Mas não é porque um espírito mau está junto em mim que isso é uma obsessão. Para isso ser obsessão, e vamos lembrar da definição. A ação persistente de um espírito mau sobre o indivíduo. Quer dizer, tem uma continuidade do processo. Então, o espírito mau chegou perto de mim, estamos aqui trocando umas ideias, pensando em fazer coisas que não deveríamos fazer juntos. Eu na carne e ele fora da carne. Aí isso é uma obsessão? Não. Agora amanhã ele volta e ele quer. E eu, opa, vamos lá. Depois ele volta e ele quer. Vamos lá. Aí depois ele volta, eu quero, mas não posso. E ele fica no pé. Mas eu quero, mas eu não posso. Mas eu quero. Eu não posso. E aí você acaba cedendo. Aí, quer dizer, a coisa já começou a descambar. Por isso que ele coloca aqui na pergunta, afastar e libertar. Então, quer dizer, tem um domínio ali no processo. Então, podemos nos libertar e nos afastar, certo? Dos maus espíritos, libertar da dominação deles sozinhos, por nós mesmos. Aí eu queria pular essa pergunta porque a resposta é sempre é possível. Sempre é possível. A quem quer que seja, subtrair-se, retirar. Vamos lembrar que na matemática, a operação não é de diminuição, é de subtração. Subtração é, se você tira quanto sobra? A conta não é de soma, é de adição. Certo? Subtrair-se a um julgo, desde que com vontade firme o queira. Eu tenho comentado, tanto o Matheus quanto a Mauri, que no meu estudo sobre moral, sobre comportamento, e na minha vida prática, no que diz respeito a questões de moral, 3 palavras eu excluí. Certo, errado e tentar. Certo, errado e tentar. E eu até trago algumas questões do Livro dos Espíritos, que, em tese, a gente, quando vai falar delas, fala em tentar, e os Espíritos falam em esforço. Eu substituí a palavra tentar pela palavra esforço. Eu substituí certo por adequado e errado por inadequado. E quando a gente fala de esforço, o que está na base do esforço é a vontade. O que determina a intensidade do esforço é a vontade. Isso fica muito claro quando a gente lê as questões do Livro dos Espíritos que Kardec trata desse tema. Qualquer dúvida, questão 909. Lê para nós, Matheus. Agora, essa machuca. Vamos lá. Então tá... Livro dos Espíritos, parte 3ª das Leis Morais, capítulo 12, da Perfeição Moral, as Paixões, 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Quer dizer, basicamente, a pergunta trata a mesma coisa, só que aqui em relação a estar junto e influenciado dos maus espíritos, aí é avançar, né? Se corrigir, se transformar. Mas a questão é a mesma. Aqui seria mais uma questão das próprias más inclinações do indivíduo, né? Ele não está falando agora da parte exterior que está influenciando, né? Do espírito possesso, no caso, né? Mas automaticamente vencendo, né? As más implicações. Isso, exatamente. Porque só existe influência de obsessores porque existem falhas em mim. Certo? Porque existem falhas em mim. Se eu não tenho essas falhas, a obsessão não vai acontecer. Exatamente. Então, é o mesmo caminho, né?
Sim. E por vezes fazendo esforços bem pequenos. Por isso que eu disse que machuca, né? Porque ele é pontual. Sim. Então já respondeu a nossa pergunta. E aí ele ainda acrescenta, ele faz questão de ainda falar, olha, muitas vezes com esforços bem pequenos. Não é aquilo que a gente às vezes pensa, nossa, vou ter que fazer uma baita revolução, né? Às vezes sim, mas por vezes, com esforços pequenos, a gente já consegue lidar com as más inclinações. E aí ele diz, que falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Aí volta naquela questão que tu dizia. Não é tentativa, que é o esforço. É esforço. Tem certeza que a gente precisa escutar tudo isso? Você acha que eu quero apanhar sozinho? Acho que eu vou deixar o Matheus, o mais jovem, vou deixar ele. Matheus, assume minha posição, tá? Tô rapando da boca. Tô caindo fora. Com poucos esforços, né? Com poucos esforços. Né? Então, quer dizer, desde que se tenha vontade... Tem uma coisa curiosa, a forma como Kardec organiza a resposta dos espíritos, porque uma coisa é bem certa, pessoal. Muitas dessas respostas, elas não foram dadas exatamente como está escrita aqui. Kardec, em muitos textos, ele recebeu as psicografias, né? E ele, dessas psicografias, ele extraiu pontos. E esses pontos viraram respostas. E a forma como ele coloca, assim, às vezes eu pego e faço a leitura inversa do texto. Quer dizer, se você tiver vontade firme e querer, aí lembra que nós já estudamos aqui mesmo, né? E também estudamos lá com o Matheus, lá no Pérolas da Revista Espírita. Há uma diferença entre... Kardec, às vezes, ele usa a mesma palavra para as coisas, mas ele deixa muito claro que são coisas diferentes. Desejo, querer e vontade. Todos esses três fazem parte de um atributo do espírito, que é o atributo vontade. Então, nesse caso, tem a mesma palavra para tanto a origem quanto causa. Vontade, atributo, vontade, expressão. Mas também tem desejo e querer. Tanto que aqui no final da resposta, ele separa. Se tem vontade firme e quer, que na prática a gente mistura tudo. E Kardec, em outros momentos, também ele não vai se preocupar. Mas quando ele quer deixar muito claro, ele coloca cada coisa no seu devido lugar. Eu posso até ter vontade firme, mas não quero. Se quer, desejo. Isso me fez lembrar algo que é interessante. Muitas vezes as pessoas chegam lá no centro espírita procurando esse auxílio externo e não é suficiente só a troca de fluidos ali, né? Justamente porque precisa esse esforço de domar as más inclinações. Então, quando a pessoa cai na real que não está funcionando, então, aí começam os dizeres, né? Esse centro que eu vou é muito fraco. Mas fulano lá não resolve minha possessão. Sempre colocando em algo exterior, então, a culpa, né? Digamos assim. Mas esse é o ponto fenomenal da doutrina espírita. Sempre nos fazendo puxar a responsabilidade. A responsabilidade central é nossa. Você me fez lembrar agora, essa semana, esses dias que eu estava em Natal, fui visitar a casa de uns amigos, almocei com eles lá e ficamos à tarde conversando. Tem umas situações complexas, né, relacionadas a processos obsessivos. E conversamos bastante a tarde inteira. Depois eu saí, aí fui para as atividades nos centros espíritas. E foi ontem, né, eu já em casa, um dos membros da família mandou me, olha, obrigado, você esteve aqui em casa, né? Já aconteceu um monte de coisa, e não sei o quê, e vou comer, já aqui meu almoço de hoje, isso ontem, né? Mandou lá uma foto, começou a fazer dieta, já não sei o quê,
né? E aí até sentiu o clima da casa, um clima mais leve. Aí até comentou, tá vendo? Olha, foi só o Enzio vir aqui, né? Resolveu, minha Nossa Senhora. Aí, como eu tenho intimidade, eu disse assim, viu, olha, que maravilha, como os seus esforços estão produzindo efeito. Não, mas é porque você veio aqui. Eu disse, olha, vamos raciocinar o seguinte, você vai fazer um churrasco, certo? Você precisa de duas coisas, sem essas duas coisas, fora a carne, obviamente, né? Ou os legumes, né, que a gente faz churrasco de legumes hoje. Então, fora a comida, né? Tem que ter duas coisas, senão você não vai conseguir fazer. O carvão, ou a madeira, e um fósforo. Né? Uma caixinha de fósforo, alguma coisa que dê ignição. Eu sou só o fósforo, você é o carvão. Se você se permitiu, eu cheguei, a gente leu o texto, falamos de Kardec, de Jesus, tudo mais, e ó, faz isso aqui que resolve. Só fiz riscar o fósforo. É você que está pegando fogo. O mérito é seu. Não é meu, não. Não precisava estar aí para isso. Era só... Podia ter mandado, ó, lê isso. Presta atenção nisso aqui. Pronto. O mérito é seu. Não é meu, não. Porque é isso que a doutrina nos mostra. Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme e queira. É simples assim. Bem, rapazes, vocês já pararam para pensar como é que a gente, desde que simples e ignorantes, fomos constituindo esse emaranhado psíquico que somos hoje? Porque a gente vislumbra que tomamos decisões, fazemos escolhas em meio a essa atmosfera de erro. Somos solicitados a fazer isso, errando e acertando, tocando em frente, vem mais dezenas de encarnações e a gente está aqui tomando decisões que a gente sempre julga acertadas, ou permitimos que elas sejam nossas. Nem sempre, como bem descreveram vocês dois, existe essa influenciação, às vezes maléfica, né, desse tal espírito mal que de forma persistente age. Então, estarmos rodeados desse jugo, dessa influenciação, é normal, faz parte desse nosso momento. Agora, enquanto espíritos de terceira categoria, a gente tem um encontro marcado com os de segunda, que é exatamente a predominância do espírito sobre a matéria. Para a gente chegar lá, a gente vai ter que fazer muita força de vontade, né? Vai ter que ter essa vontade firme que o Enzio leu ali, que o Mateus leu na questão 475. Então, aprender, escolher essa vontade e depois torná-la firme e depois torná-la eficiente. Olha, o emaranhado psíquico é tão grande, tão profundo, que existem terapeutas que patinam, que têm dificuldade de compreensão e às vezes, até de oferecer a própria terapia. Então, cada um de nós traz a sua nuance e não tem nenhuma outra forma de facilitarmos a vida de quem nos ajuda, de quem está ombreando conosco, se não fazermos o mergulho no autoconhecimento, né? Ou seja, aquele tal novelo de linha que nos orienta à saída da caverna, a gente tem, digamos aqui, a doutrina dos espíritos. Utilizá-lo e ir tomando com muita vontade, educando a vontade, né? Como o Enzio repete sempre aí, né? É o pensamento da forma,
a vontade para o movimento e a moral da qualidade. A gente conseguir ir fazendo disciplinadamente essas coisas acontecerem é o ponto de partida, ou é a ponta da meada de cada um, né? A minha ponta da meada está num determinado ponto, a do Mateus em outro, do Enzo em outro, e assim a gente vai. Agora, não tem jeito de um espírito se tornar mais forte, por isso trouxe aquele texto no início, Enzo, se você não golpeá-lo profundamente. Como a gente não tem, assim, por vezes, condição de golpear profundamente e fazê-lo despertar, vale sim você fazê-lo mais vezes. Então, já que não é pela profundidade, é pela repetição. Isso tem um nome lá na educação, né, Enzo? Lá na pedagogia, você que é professor, sabe explicar melhor para a gente. Agora, o caminho, esse encontro marcado com os espíritos de segunda categoria que nós temos, passa, sim, pela repetição hoje, passa, sim, pelo golpeio persistente, ao invés da presença persistente e má desse espírito que busca fazer o seu sugestionamento, às vezes até as raias da possessão. Ou aquela possessão parcial, como a gente falou na semana passada, né? Olha, eu sou aqui 100%, os 5 sentidos, eu vou dar um deles para você se manifestar, meu camarada espírito próximo, amigo ou não, mas próximo. Então, eu vou emprestar para você a fala, então a possessão vai se dar parcial. Esses níveis de compreensão é que tornam a doutrina dos espíritos consoladora, no meu entendimento. Porque compreendendo que isso tudo é tão natural quanto o nosso próprio estágio evolutivo, do qual sairemos. Podemos patinar mais ou menos. Agora, quando vocês dois falam para mim assim, puxa vida, a 909 conjugada com a 475, meu Deus, que sexta-feira é essa? Precisava tudo isso? Olha, temos que golpear, temos que repetir, sim, temos que lembrar um ao outro. E é dessa forma que a gente vai, né, tentando sair dessa caverna, desse labirinto. Aí, Kardec era demais. Porque tá tudo bem. Para você ter vontade de vir me querer, você tem que ter consciência do que está acontecendo. O pessoal vai procurar, a gente sabe que está acontecendo alguma coisa. Às vezes ele pode não ter conhecimento do que é, aí acha que é obsessão, às vezes pode ser realmente uma obsessão, essa coisa toda, e é por isso que a pessoa, não tendo conhecimento, ela quer que a gente resolva para ela. E se ela não tem conhecimento, se ela não tem a mínima ideia de que está acontecendo? Então, será que eu não poderia chegar a ajudar? A próxima pergunta, ela trata exatamente disso. Ainda tem um detalhe, que veja, na 475, a pergunta ela é direcionada para o próprio indivíduo. Mas na 476, a gente vai ver que a pergunta, ela não fala, ela trata do indivíduo, mas ela é uma pergunta relativa a quem quer ajudar, porque o outro não sabe que está acontecendo aquilo. Então, a primeira é, o que eu tenho que fazer para eu resolver? A segunda é, e quando o outro não sabe, né? Às vezes assim, não tem consciência. Nesse caso, eu preferi dizer assim, não sabe do que está acontecendo. E como é que eu posso ajudar? Olha só a pergunta. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Você olha assim e diz assim, meu Deus do céu, olha o nível de obsessão dessa criatura. Hoje uma amiga mandou uma mensagem para mim, né, que disse, eu falei de você agora, que a gente estava conversando aqui, uma notícia que saiu na TV, de uma mãe que está envolvida num processo de divórcio,
Eu não sei onde é o lugar, né? Como ela mora no Rio Grande do Norte, não deve ser por lá mesmo. Bom, suponho. E o pai está querendo a guarda do filho. E ela foi, esfaqueou o filho, matou o filho. Matou a criança. Aí eu só respondi assim: oremos em função do nível de loucura dessa mãe. Quer dizer, você acha que a pessoa dessa está num processo obsessivo intenso? Então são os obsessores que estão fazendo ela fazer isso. Obsessor inteligente não faz isso, não. Obsessor, ele te dá gás, é você que faz. Mas tem um processo obsessivo. A pessoa não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Porque se ela tivesse a ideia do que está acontecendo, entendendo tudo que está passando na cabeça dela, no coração, os sentimentos e tudo mais, ela procuraria auxílio. Vai dizer assim, olha, me ajuda, que senão eu vou fazer uma desgraça. Isso acontece nas casas espíritas que a gente participa. Então, esse é o ponto. E se a pessoa não percebe? Então, não vai ter nem vontade firme, nem querer. Primeiro, não vai ter querer, porque ela não sabe. Segundo, vontade firme, esquece para lá. Aí Kardec continua. Sendo assim, sendo desse caso, poderá uma terceira pessoa, Enzio, Mateus, Amaury, fazer que cesse a sujeição da outra? Eu consigo interromper, fazer cessar, interromper, a influência, a obsessão, o domínio de um obsessor sobre um obsidiado? Essa é a pergunta. Terceira pergunta dentro da questão. E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Mauri, você de vez em quando conversa com os espíritos, né? Quando o pessoal chega lá meio espiritado? Olha, eu sou um excelente médium de arrepios. Mas a gente sabe que conversa assim, né? Mas silencioso. Ele não coloca que essa terceira pessoa tem que ser médium. Dançou. E você olha, também... no meio a gente sempre está, né? Não tem jeito. Você também, né, Matheus? De vez em quando, surge uma pessoa lá e você vai lá, bate um papo, atendimento fraterno, né? Isso, aquilo, você sabe que a pessoa está obsidiada, você percebe o espírito ali do lado e tal. Essa é a pergunta. Nós que fazemos isso, que temos essa intenção de interromper aquele processo obsessivo, qual deve ser a condição que a gente tem que ter para fazer isso? Se for possível. Ainda tem um detalhe. Se for possível. Ele pergunta, nesse caso, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição de outra? E nesse caso, quer dizer, havendo essa possibilidade, o que é que eu preciso ter? Então, são 3 perguntas numa só questão. Olha a resposta. Sendo ela, essa terceira pessoa, no caso, Enzio, Mateus, Amaury, que queremos ajudar um obsidiado. Sendo ela uma pessoa de bem, aí já complicou. Já começou a me lascar. A sua vontade poderá ter eficácia. Solicitando o concurso dos espíritos bons. Aí vamos inverter, fazer aquilo que eu disse, uma leitura reversa. Solicitando o concurso dos bons. O que é o concurso? É a assistência, é o apoio, não é para eles fazerem por mim. O que é que acontece? Eu chamo Jesus, Jesus ajuda aqui. Aí Jesus vem e Jesus ajuda. Só que a pessoa não está vendo Jesus, por mais que eu fale. Aí ela vai achar que foi eu que resolvi, como no caso que eu contei. Né? A pessoa vai achar que foi eu que resolvi. E, cara, isso faz tão bem pro ego, mas faz tão mal pro self. Entende o problema da coisa? Por isso que ele fala, se for um homem de bem, não tem problema. Pede o concurso dos bons espíritos e poderá ter eficácia. Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, solicitando o concurso dos espíritos bons. Porque quanto mais se é homem de bem, tanto maior poder se terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los
e sobre os bons para atrair. O melhor dos mundos, não? Então, qual a condição necessária para a gente se meter a fazer essas coisas? Ser homem de bem. E o que é preciso para ser homem de bem? Pouco esforço, pouca vontade. Com poucos fazem esforço. Aí, pronto, resolveu. Não, não resolveu. Porque essa é a condição que eu preciso ter para ajudar. Aí vai, imagina que são 3 perguntas numa só questão. Então, ele respondeu a última questão, a última pergunta. Agora ele vai responder as outras 2. Ele responde de baixo para cima. Todavia, pero não poderá. Lembra que ele perguntou? Sendo assim, poderá. Todavia, nada poderá se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Traduzindo, você pode ser Jesus, mas não vai resolver se o outro não quiser. Se o outro não se esforçar. Se o outro não fizer a sua parte. E qual é a parte que eu tenho que fazer? Aí é aquele texto que eu comentei lá no início. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81. Mudar a sua conduta. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. É ruim, mas eu quero. É ruim, mas eu gosto. É ruim, mas eu não vivo sem. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os espíritos bons não lhe atendem ao chamado e os maus não temem. Posso trazer uma definição aqui? Traga, com certeza. Então, é aquele checklist que uma vez a gente já conversou, né? Que se a gente pegasse esse texto aqui e colocasse num checklist, a gente já sabe o quão homem de bem nós já somos ou não, né? É o texto homem de bem, né? Mas nos cabe só o começo aqui, já nos basta, na verdade, né? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Ele se interroga a consciência dos seus próprios atos, a si mesmo perguntando se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se faz ao outro tudo o que desejara que lhe fizesse. Isso aí, pessoal, tá, que o Mateus leu, tá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sempre perfeito. Texto O Homem de Bem. É o segundo texto do capítulo. E aí, olha só, aí pode pensar assim, poxa, então eu não vou me meter a fazer essas coisas, porque eu não sou um homem de bem. Aí, olha só, os Espíritos disseram aqui que se eu tiver o concurso dos bons Espíritos, poderá. Erasto, no Evangelho segundo, no Livro dos Médiuns, no capítulo 20, Influência Moral do Médium, num texto que ele escreve, ele vai dizer assim, o que é preciso para ter a simpatia dos bons espíritos? O que é preciso para conseguir o concurso deles? Eu sou imperfeito. Então, o que é que eu tenho que fazer para ter essa assistência, esse apoio? E eles não vão fazer por mim. Dar assistência é ajudar, não é fazer por mim. Prestar concurso é ajudar, não é fazer por mim. E Erasto responde, para conquistar, para alcançar, para ter a assistência, no caso, a simpatia dos bons espíritos, depende só dos esforços que você faça em ser melhor. E aí, quando a gente junta tudo isso, quer dizer, se ela é um homem de bem, né, e sua vontade, né, a sua vontade poderá ter eficácia. Isso quer dizer que eu ainda não sou o homem de bem, o verdadeiro, o top e tal. Mas se eu estiver me esforçando para fazer o que o Mateus acabou de ler aí, todo o resto do texto, né, que não é só isso aí,
eu já posso me colocar no grupo daqueles que estão se candidatando a ser um homem de bem, porque eu já estou vivendo isso, apesar de ainda não ser, porque é no esforço. Esforço, pessoal, exige movimento, exige dinâmica, exige sair de um ponto e ir a outro. Então, eu posso me candidatar a fazer isso aqui. Posso sim. Aí eu junto todos esses textos e agora eu tenho. Eu quero. Tenho vontade? Tenho. Eu consigo? Não. Eu preciso do concurso, da assistência dos bons espíritos. Então, eu preciso me esforçar para, juntando agora, querer, vontade firme, esforço e humildade. A humildade é assim, meus amigos, vocês me ajudam, porque eu quero ajudar ele, mas eu não consigo, eu não tenho bala na agulha para isso. Né? Mas vocês têm. Então, me empresta essa força que vocês têm, porque eu ainda não tenho. Me empresta um pouquinho dessa força para eu ajudar aqui, para eu utilizar essa força para oferecer para a pessoa que precisa. Então, pode acontecer? Pode. Alguém pode chegar diante de um obsidiado que não tem a mínima noção do que está acontecendo e resolver aquele problema obsessivo? Sim, aquele. Só que o que causa obsessão? As falhas, as fragilidades morais do obsidiado. Então, eu resolvo aquele processo obsessivo. Quanto tempo vocês acham que é preciso para estar no mesmo tipo? É bom que a gente vai ter emprego na reunião de desobsessão durante muito tempo ainda. E aí, a questão seguinte, Matheus, já entrando assim, aí a gente volta para vocês comentarem, as fórmulas, os objetos, os penduricalhos, qualquer coisa que você use, tem alguma eficácia sobre os espíritos? E aí, vamos lá. No movimento espírita, nós adotamos os passes. Né? E aí tem-se uma classificação, o passe magnético, o passe espiritual, o passe misto. Essa foi uma forma que se adotou e, didaticamente, ela é interessante, apesar de que ela não explica boa parte dos fenômenos magnéticos e tudo mais, mas para o nosso dia a dia de casa espírita, para o nosso público, isso dá e sobra. Tá? Aí a pessoa vai lá, está obsidiada, você vai lá e diz, olha, você vai tomar um passe. Então, tem toda uma ritualística do passe que nós adotamos. Venhamos e convenhamos, tem toda uma ritualística. Porque se você chegar um dia na sala de passe e dizer assim, pessoal, o passe vocês vão aplicar diferente hoje. A pessoa vai dizer assim, mais, eu só sei assim. Então, você está... A forma superou a essência. Então, isso acaba sendo uma fórmula exorcística. Você usa aquilo no processo obsessivo. É uma fórmula. E se você não usar, talvez a pessoa não acredite que funciona, talvez você ache que não vai funcionar totalmente, porque sempre foi feito daquele jeito. Então, virou uma fórmula de exorcismo, aplicar passe. Pensando dessa forma. E aí, Kardec está perguntando, bom, então as fórmulas resolvem, funcionam, ou os objetos e tudo mais? No final desse capítulo tem algumas questões sobre o uso de talismãs, as feitiçarias, as mandingas, essa coisa toda. Então, ele vai complementar isso aqui lá no final. Por isso que é bem objetiva a resposta aqui. Não, ponto. Não, ponto. Estes últimos, os espíritos, os obsessores, riem e se obstinam, porque ficou engraçado, você vai insistir agora na piada. Ficou divertido. Quando vem alguém tomar isso a sério. Eu postei agora essa semana, inclusive, acho que semana passada, um texto do Kardec na revista Espírita de 63, estudo sobre os possessos de Morzine. Nós vamos estudar todo esse texto quando terminar essas questões aqui. Ele fala exatamente isso, né? Não creiais na virtude de nenhum talismã, nenhum amuleto, nenhum signo, nenhuma palavra para afastar os maus espíritos. Agora é o ponto. A pureza de coração e de intenção, o amor de Deus e do próximo é o melhor talismã.
teria um ponto aí, e eu vou deixar vocês falar e depois eu volto. Talvez a gente não consiga trabalhar muito isso, aí a gente, na próxima semana a gente retoma esse ponto, que é o que é pureza de coração? Já apareceu 2 vezes aqui. O que é pureza de coração? Mas aí a gente volta daqui a pouco a esse ponto. Né? E aí, para fechar, antes de eu passar para vocês, a 478, também dentro dessa mesma linha de raciocínio que Kardec vem, e ele vai seguir, provavelmente eu vou pular a 479, porque eu não quero criar a prova contra mim mesmo, né? A 478, há pessoas animadas de boas intenções. Boa vontade. É só ter boa vontade que resolve. Né? Só que boa vontade ainda é menos que boa intenção. E que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Qual o melhor meio? Então, qual o jeito prático que existe? Kardec já resolve o problema. Irmão, já que... Como é que a gente resolve? Qual o jeito mais fácil? Qual o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dar às sugestões. Mostrar-lhes que perdem o tempo. E vendo que nada conseguem, afastam-se. Aí um exemplo prático. Eu, geralmente, tomo um pouquinho de vinho na hora do almoço. 100, 150 ml no máximo. Geralmente, não é todo dia. Aí, um dia chega um peão aqui, ficou aqui por casa, na hora do almoço eu fui lá, tomei um vinhozinho, almocei, tomei um vinhozinho. O cara olhou. Outro dia, aí chegou, deu o vinhozinho, o cara olhou. No outro dia, eu não tomei vinho no almoço, o cara veio, não tomei o vinho no almoço. E tarde, eu estava trabalhando, e me deu vontade de tomar vinho. E eu me lembrei do vinho, e eu senti o gosto do vinho. Quando eu olhei, estava um peão aqui. Eu olhei e disse, essa parede assim, quer tomar vinho, é? Aí disse, amigo, é o seguinte, você quer tomar, nessa hora, você pode buscar outra pessoa, porque eu não. Eu tomei vinho na hora do meu almoço. Amanhã, se você quiser vir, mas já vou lhe avisar, é tão pouquinho, filho, é só 100 e pouco, velho. São 100 e poucos milímetros. Então, não adianta, se você quiser que eu... Não é diversão. É que faz parte da minha refeição. Eu não vejo mais ele aqui. Eu queria conseguir isso em todas as suas coisas da vida, mas tem umas que eu não consigo ainda. Tem umas que eu ainda não consigo. Aí os parceiros ficam aqui mesmo. Fazer o quê? Eu expulso, aí eu chamo de volta, porque somos iguais. Não tem jeito, eu não expulso. Percebe? Isso, né, a resolução está simplesmente nisso. Queria ouvi-los. Deixa eu só fazer uma pergunta antes de... ali na 476, ele fala do subjugado. Né? Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Esse subjugado pode ser trocado por possesso? É a mesma coisa nesse sentido ou não? Tá mutado, Enzio. Sim, aqui tanto a palavra fascinado quanto subjugado é no sentido prático da coisa. Ele não está fazendo referência à fascinação e subjugação lá do Livro dos Médiuns. Aquela lá ele coloca simples. Ele está pegando as características da palavra, certo? Entendi. Quer dizer, o fascinado, o cara está cego. É tanto que lá no Livro dos Médiuns ele coloca simples, fascinação e subjugação. Ele não coloca subjugação e fascinação como se fosse uma coisa só. Aqui não. O fascinado está subjugado.
Percebeu? Fascinado está subjugado. Uhum. Então, aqui não é o Ótimo. fascinado lá do Luiz dos Médici. É uma condição, é a palavra que expressifica a condição que a pessoa está. Né? Então, ele está subjugado, Talvez... ele está sob controle. Né? Ele está sob controle. Talvez pode ter conflito com a tradução também, né? Talvez não seja exatamente essa palavra que foi usada, né? Mas a ideia, no caso, seria a mesma. Ou não? Bom, vamos falando aí que eu vou conferir isso agora. Beleza. Eu quero ouvir as palavras do meu querido Amaury. Olha, boa parte do tempo estamos tratando aí de duas coisas maravilhosas, né? E uma se faz acompanhar da outra. A humildade se faz acompanhar e é puxada pela força moral irresistível. Que mesmo que não tenhamos uma mediunidade ou tenhamos aquele poder, aquela luz, aquela forma toda especial de poder interferir por alguém, que tenhamos aquela envergadura moral para poder ajudar a quem está sofrendo um processo de possessão, né? Nós temos que compreender que a humildade, né, ela faz, sim, abrir a porta para que a ajuda venha. Porque tem uma coisa muito básica, que é o desejo sincero de fazer o bem. E quando isso está presente, então nos tornamos, sim, essa força moral irresistível que pode afastar os maus espíritos que não têm esse mesmo propósito. E aí, vale lembrar aqui, porque é que o Enzio andou substituindo a palavra intenção por esforço. E dessa forma é que a gente vai se constituindo nessa força moral irresistível. É nesse momento em que a gente faz estar presente aquela atmosfera que faz os maus temerem e faz os bons virem em nosso socorro. Eu acho isso maravilhoso. É uma matemática isso é uma coisa de raciocínio, uma coisa que se encaixa. Por isso, Kardec sempre nos lembrou, né? Olha, fé inabalável vai ser quando você vê contemplado o raciocínio. E a gente percebe que isso se repete ao nosso redor, acontece de uma forma regular, quando a gente oferece a senha do Wi-Fi para as pessoas ou para os espíritos corretos. Agora, demanda sempre esse tal esforço, né? Mesmo que de repetidas formas, já que a gente não consegue fazer isso tal qual respiramos, de uma forma natural ainda, temos que fazer esses tais esforços para colocar no nosso dia a dia. Não é mesmo, Matheus? Com certeza. E enquanto você falava e trouxe a palavra humildade, eu acho que esse é o ponto de partida inicial para a gente começar a olhar com mais carinho para as nossas más inclinações, para as nossas imperfeições, porque se eu não admito que eu sou um cara orgulhoso, egoísta, raivoso, enfim, qualquer uma dessas más paixões, se eu não parto do ponto admitindo que eu sou esse cara, como eu vou consertar alguma coisa que não me incomoda? Ou que eu não tenho coragem de admitir que sou? Por isso que a palavra esforço, ela é perfeita, porque realmente o tentar, ele é um verbo já passado, né? Eu tentei e falhei. Agora, o esforço não. É aquilo que você dizia, Amaury. É a repetição, é a vontade de você querer vencer essas más inclinações, sabendo e admitindo com a humildade de que não somos perfeitos, mas que precisamos caminhar para essa perfeição com os nossos esforços. Então, é uma construção. Todos os dias acordar motivado
para vencer gradualmente essas más inclinações. Eu sempre digo nas palestras, né? Infelizmente, pessoal, a gente não vai sair aqui da palestra prontos, perfeitos, já sabendo perdoar, já sabendo não ser mais ciumento, já sabendo não ser mais egoísta. É uma construção. Então, hoje a gente vem, colhe um pouquinho de conhecimento aqui na palestra, vai para casa, reflete, como o Amaury sempre fala, né? Essa onda vai reverberando dentro das nossas consciências, mas é preciso que a gente preste atenção e que a gente admita que a gente precisa melhorar. E por isso aquela frase é perfeita. O melhor de si está nos esforços que a gente está empregando todos os dias para vencer essas más inclinações e se tornar esse homem de bem. É esse desejo puro de coração que nos faz um homem de bem. Porque, convenhamos, ainda somos espíritos imperfeitos. Então, não tem como nos exigir perfeição. Mas, como o Enzio acabou de ler, qual que é a receita mais prática, então, ali, para afastar esses espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência. Eu não tenho dúvidas de que o esforço repetido todos os dias cansa-lhes a paciência, porque eles veem que nenhuma sugestão, nós estamos firmes no propósito, nós não estamos desviando. E assim, gradualmente, vai se afastando, e gradualmente, o mais interessante, vamos nos conectando com os bons espíritos. E aí, é uma crescente muito grande. Mas, sem dúvida nenhuma, né? Como todo belo jardim, as ervas daninhas começam a nascer. É da natureza. Então, a gente tem que recorrer aos recursos para vir conter essas ervas daninhas. Mas aí que estão os nossos esforços. Diga, Enzio. Aqui, tirando a questão da dúvida, né? Eu peguei aqui, fiz aqui um print do texto em francês que foi depositado na Biblioteca de Paris por Kardec, então é o que seria o texto original da 17ª edição, foi a última edição que Kardec fez alterações, a partir daqui ele não mudou nada, né? E na língua francesa, existem algumas palavras que, elas, além de serem bem parecidas, que aí no inglês tem os false friends, né? Os false friends são aquelas palavras que são muito parecidas, mas elas não têm nada a ver uma coisa com a outra, né? E o francês também tem os false friends, mas tem as palavras amigas, que é quase igual no português e é a mesma coisa. E aqui, se você olhar, né, tanto isso na questão 476, tanto tá lá fascination e subjuguer. Então, realmente, é fascinação e subjugação. E aí eu peguei aqui no Kardecpedia, onde eles fazem a tradução, né? Eles pegaram os textos originais, digitalizaram, colocaram a questão e fazem ali, eles partem da tradução do Guilhom Ribeiro e fazem os ajustes necessários. Por isso que eu Enzio, considero hoje uma das melhores traduções que nós temos, é a tradução que está no Kardecpedia, pelos ajustes que têm sido feitos. Então, está lá a mesma questão reproduzida ali e feita essa tradução aqui. Então, mesmo as palavras sendo iguais, a gente observa, o sentido é o mesmo? O sentido é o mesmo, tá certo? Então, realmente, aqui ele não está fazendo referência a um tipo, a um grau de influência no médio. Ele está falando a um comportamento. Perfeito. Então, muito bom. Seria... Kardecpedia se tornou uma fonte de consulta especial, né? Olha que bacana que é isso. Hoje, quem é que não tem um smartphone, né? Tem toda a obra em várias línguas, inclusive esse exercício que o Enzio fez de forma apropriada para a gente compreender o pensamento de Kardec, né? Qual foi, aliás, como ele mesmo falava, a palavra, né, pouco importa, desde que vocês se entendam, né, saibam o que é que está sendo dito. Agora, beber água na fonte é sempre mais prazeroso, né? A gente vai compreendendo a palavra
tal qual foi a vida, foi concebida, foi inspirada, e a gente percebe a ideia na sua essência mais proximamente. Muito bom. É por isso que hoje os bons estudiosos do assunto falam que a palavra correta não seria tradução, mas interpretação. Interpretação. A primeira vez que eu vi isso foi quando eu fui ler o Alcorão, né? E aí tinha lá, interpretação de fulano de tal. Interpretação. Interpretação. Aí eu perguntei dos estudiosos, né, por que interpretação e da tradução? Não, porque no árabe nós não aceitamos isso. Tá? A questão é, você vai fazer uma interpretação para ficar fácil a compreensão para a pessoa de outro idioma. Aí eu, é verdade. É verdade. Porque tem palavras nos idiomas que não existem nos outros. Mas a coisa não existe em todo lugar onde aquela coisa esteja. Eu já vi falando assim, não existe saudade no alemão. Tem um conjunto de palavras que diz a mesma coisa, né? Exatamente. Como é que não tem saudade no alemão? Saudade é uma palavra da língua portuguesa. Não vai ter a palavra saudade lá, mas a coisa saudade, né? A sensação, o sentimento, a emoção envolvidos nesse negócio, que em português chamamos de saudade, existe, são seres humanos. Eu vou usar outras palavras, né? Ou então tem um sentido diferente. Muito bem. Cansar-lhes a paciência, nenhum valor lhes dá as sugestões, mostrar-lhes que perdem o tempo, em vendo que nada conseguem, afastam-se. Pergunta 122b, Kardec pergunta, olha, a influência dos espíritos maus, né, vamos dizer assim, elas vai durar durante toda a vida do espírito ou tem um tempo que isso para? Durará até que tenha total império sobre si mesmo, de modo que os maus desistem de obsidiá-lo. Agora, Mateus, a questão 479. Veja que na 478 ele faz uma menção ali da 249, se você vê os itens relacionados pelo Kardec Pede. Não estou olhando para... A 249, os meios de combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela reveste. Não existe realmente perigo para o médium que se ache bem convencido de que está a haver-se com o espírito mentiroso, como sucede na obsessão simples. Esta não passa, então, para ele, de fato, desagradável. Mas, precisamente, porque ele é desagradável, constitui uma razão demais para que o espírito se encarnice em vexá-lo. Duas coisas essenciais se tem que fazer nesse caso: provar ao espírito que não está iludido por ele e que a ele é impossível de enganar. Depois, cansar-lhe a paciência, mostrando-lhe mais paciente que ele. Desde que se convença de que está a perder tempo, retira-se-á, como fazem os importunos a quem não se dá ouvidos. Na questão 478, é no âmbito geral, no texto que você leu, é quando é na mediunidade. A regra, o remédio, é o mesmo. Perfeito. Entenderam, né, pessoal? Pegaram a ideia, né? 480. Que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionadas no Evangelho? Eu disse que ia pular 479. A prece é meio eficaz para a cura da obsessão? Não dá para jogar uma água benta, assim? Mas a água benta é a questão 479. Água fluente. A fórmula de exorcismo. Já disse aqui que você vai fazer uma coisa boa, porque rir, né, não faz bem para a saúde. Então você vai fazer bem para o obsessor.
Ah, tá. Mas deixa ele feliz, pelo menos, né? Exatamente. Exatamente. Poxa vida, aí acabou, aqui acabou. Podemos encerrar por hoje. A prece é meio eficaz. O que é eficaz? Qual o significado da palavra eficaz? Aí que atinge o objetivo, né? Que funciona, né? Que tem efeito. Que dá conta do recado. Então, a prece é uma coisa que funciona para a cura da obsessão. Então, você vai lá, faz a prece, funciona. Isso aqui resolve. A prece é em tudo, um poderoso auxílio. Tudo. Em tudo, mas um poderoso auxílio. Se é um poderoso auxílio, então ele não é o principal. Mas é um importante talismã, então. Esse é um bom talismã, né? Aí, se olha como talismã, aí a gente volta para a questão 477. E lá para o final do capítulo, que ele fala dos talismãs. Depois vocês podem olhar, pessoal. É só ir para o final do capítulo 9, as últimas perguntas, acho que são 2, 3 perguntinhas, são pouquinhas perguntas, vai falar sobre, acho que são 2 perguntas só, vai falar sobre talismãs. Então, é um poderoso auxílio. Se é auxílio, não é principal. Mas não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Não. Não. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável. Você entende, Mateus? Você entende, Maurício? O pessoal nos grupos de estudo, quando diz assim, vamos dar o Espírito, vão. Eles lêem correndo. Porque se a gente lê devagar, do jeito que eu estou fazendo aqui, a gente não vai estudar. A gente desiste do babado. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então não adianta você falar simplesmente, vá de reto, Satanás, que você não tem vez comigo, seu desgraçado, seu mau caráter. Não adianta fazer xingamentos, falar com energia. Não tem jeito, né? Eu me calo, nós temos 5 minutinhos para finalizar o nosso programa. A gente, na próxima semana, volta a essa questão. Aí, vamos falar de pureza de coração, que aí agora entrou na parte da prece. Eu sugiro, pessoal, uma leitura antecipada das questões sobre a prece, que tem no Livro dos Espíritos, no capítulo 2 da terceira parte, Lei de Adoração. Em especial a questão 660. Mas não vão só para ela, pegue todas as questões. Tá? 660, 665, que são as questões que vão tratar especificamente da relação entre a prece e a transformação moral. Tá? E aí a gente volta para essa questão aqui. Tá bom? Então, Maurício, suas considerações finais. Depois passo para o Mateus. Faz a nossa prece final, Mateus. Então, Mateus, eu já deixo meu boa noite a vocês. Bom final de semana. Até o nosso próximo. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado aqui ao Tavares, ao Enzio pela paciência e persistência para com as boas tarefas, e ao Mateus pela grata surpresa de estar aqui. Nem sabia que você nos daria essa alegria de estar presente. E a todos os nossos irmãos,
né, que estarão desfrutando de tudo que foi falado aqui. Um grande abraço e até sexta-feira que vem, se Deus assim permitir. Na verdade, a alegria é minha em poder estar com vocês, amigos, irmãos aí que eu admiro tanto. Fiquei muito contente com o nosso estudo de hoje e espero poder nos encontrarmos aí nos futuros estudos. Meu muito obrigado pelo convite e pela paciência de vocês em me ter no grupo aí para estudarmos juntos. Bom, agradeço também a você que está nos assistindo aí. Espero que tenha sido produtivo também para você que nos acompanhou. Se restou alguma dúvida, vocês já sabem, né? O Enzo já deve ter cansado de falar isso. Tá passando um número aí embaixo. Olha lá, ó, dúvidas. Manda aí para nós nesse número aí. E no próximo programa, a gente, dentro daquilo que a gente sabe, dentro daquilo que a gente pode, nós debatemos, tentamos chegar em melhores respostas para a compreensão de todos e para o nosso esclarecimento. Então, muito feliz, uma ótima noite para vocês. Convido a todos para se reunirmos em um único pensamento neste momento, pensando na figura do Mestre Jesus, como está aparecendo aí para nós, serenando nossos pensamentos, serenando nossas vontades, pedindo ao nosso bom Deus, essa grande inteligência suprema que rege os nossos destinos, que nos envie sempre os bons espíritos para nos assistirem, para nos ajudarem nas boas intuições. Mas te pedimos também, Mestre, coragem para os nossos enfrentamentos, coragem para aprendermos a lidar melhor com as nossas imperfeições. Te pedimos também que a vontade nunca nos falte para nos tornarmos um homem de bem. E assim, então, amparados pela luz do nosso Mestre Jesus, nós encerramos o estudo da noite de hoje. Muito obrigado e que assim seja.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.